Olá, alunos! Nós vamos dar continuidade à nossa revisão de trigonometria, matéria do primeiro ano do ensino médio. A razão tangente era conhecida como razão sombra, porque tinha ideia associada à sombra projetada por uma vara colocada na vertical. À medida que o Sol ia modificando a sua posição, a variação do ângulo iria mudando com relação à sombra da vara, e isso modificava o seu tamanho. Seno no triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Neste triângulo, o seno do alfa, nós temos cateto oposto, o lado AB, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, é o lado BC. Sendo assim, seno de alfa é igual a AB sobre BC. Cosseno no triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente e a sua hipotenusa. Observe o triângulo ABC. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado AC. E a hipotenusa é o lado BC. Sendo assim, cosseno de alfa é AC sobre BC. Tangente no triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é a medida do cateto oposto e o cateto adjacente. No triângulo ABC, o cateto oposto é o lado AB e o cateto adjacente é o lado AC. Sendo assim, a tangente do ângulo alfa é AB sobre AC. Tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Essa tabela é importante a gente memorizar. Por quê? Porque os ângulos de 30, 45 e 60 aparecem em várias figuras geométricas. E esses valores serão muito usados em alguns problemas. Então, vamos memorizar. Aqui vai uma dica legal para você memorizar a tabela dos ângulos de 30, 45 e 60. Você começa escrevendo uma tabela em branco e colocando seno, cosseno, tangente e nas colunas 30, 45 e 60. Na primeira linha, você vai escrever 1, 2, 3. Na segunda linha, você vai escrever 3, 2, 1. Tire a raiz quadrada de todos. Divida por 2. Para a tangente, basta dividir o valor de seno pelo cosseno. Pronto, você montou a sua tabela trigonométrica dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Vamos agora fazer alguns exercícios. Na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC, cujos ângulos internos têm as medidas indicadas na figura. Se M é o ponto médio de AB e AC mede 10, qual é a medida do segmento AM? Solução. Como o triângulo retângulo ABC, temos que AC mede 10 e AC é a hipotenusa do triângulo. Então, vamos usar a razão trigonométrica. Cosseno de 30 é igual a AB sobre AC, que é igual a AB sobre 10, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é AB, a hipotenusa é AC. Então, AB sobre 10 é igual ao cosseno de 30. O cosseno de 30, usando a tabela, é a raiz de 3 sobre 2.
Vou multiplicar em cruz. Vai ficar 2AB é igual a 10 raiz de 3. Então, AB é igual a 5 raiz de 3. Agora, como M é o ponto médio do segmento AB, nós concluímos que a medida de AM é a metade de AB, ou seja, AM é AB sobre 2. Então, é 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Exercício resolvido. Em um paralelogramo tem medidas de 8 centímetros e 12 centímetros. E seu ângulo interno mede 120. Calcule sua área. Lembrando que a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, eu preciso descobrir a altura. Para descobrir a altura, eu vou olhar o triângulo cinza marcado na figura. Se 120 é um dos ângulos internos, o outro mede 60. A altura é o cateto oposto ao ângulo de 60. E 8 é a medida da hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa. 8H sobre 8. Seno de 60, usando a tabela, é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 é H sobre 8, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando em cruz, eu tenho 2H igual a 8 raiz de 3. Então, H é igual a 4 raiz de 3. Sendo assim, a área é base vezes altura. 12 vezes 4 raiz de 3. A área é 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Desse modo, podemos concluir que a área do triângulo é 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos a mais um exercício resolvido. Exercício 3. Na figura abaixo, tem um trapézio isósceles cujos lados têm as medidas indicadas. Então, base inferior é 6, base superior é 4, ou seja, base maior é 6, base menor é 4. Ele é um trapézio isósceles e tem na lateral 2 de cada lado. A medida do ângulo assinalado é... Então, eu preciso descobrir o valor do seno, cosseno ou tangente desse ângulo para poder consultar a tabela e verificar qual é o ângulo. Vamos à solução. Primeiramente, nós temos a figura do trapézio, com as medidas dos seus lados e o ângulo. Vamos traçar a altura na figura abaixo. Note que a base superior é 4. Então, ela diferencia da base inferior 2 unidades. Se eu traçar a altura dos dois lados, vai sobrar uma unidade para cada lado. Agora, note o triângulo cinza, ele vai ter hipotenusa 2 e cateto adjacente 1. Então, o cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente 1 sobre a hipotenusa 2. Consultando a tabela, qual é o ângulo que tem cosseno igual a 1/2? Consultando a tabela, o ângulo que tem cosseno igual a 1/2 é o ângulo de 60 graus. Sendo assim, alfa é igual a 60 graus. Mais um exercício. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo mede A e 3A, respectivamente, então o cosseno deste ângulo oposto ao menor lado é... Então, vamos ter que desenhar a figura. Na figura eu tenho um triângulo retângulo, o seu cateto oposto mede A e a sua hipotenusa mede 3A. Eu vou chamar de X o seu cateto adjacente. X ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. Isso daí é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 3A ao quadrado é 9A ao quadrado, menos A ao quadrado
8a ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 8a ao quadrado. X é 2 raiz de 2a. Então, vamos agora calcular o que o problema está pedindo, que é o cosseno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente eu calculei anteriormente. 2 raiz de 2a. A hipotenusa, 3a. Vou simplificar. A com A vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3. Resposta correta, letra B. Vamos a mais um exercício. Um avião levanta voo sobre uma constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então, vamos fazer um desenho dessa figura. O avião levanta voo fazendo um ângulo de 20 graus. Eu quero saber a altura que a aeronave se encontra do solo e ele percorreu 2.000 metros. H é cateto oposto ao ângulo de 20 graus e 2.000 é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, eu vou usar seno de 20. Seno de 20 é igual a H sobre 2.000, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O problema diz que seno de 20 é igual a 0,342, 0,342. Então, no lugar do seno de 20, eu vou colocar 0,342. Coloco um 1 aqui embaixo, multiplico em cruz. 1 vezes H, H. 2.000 vezes 0,342, 684. Então, a altura é 684 metros. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual será a altura atingida pelo avião? Esse problema ele tem um raciocínio parecido com o problema anterior. A diferença é que o ângulo agora de decolagem é de 30 graus e a distância percorrida foi de 1.000 metros. H é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o que eu quero saber, x sobre 1.000. Seno de 30 não vai ser dado no problema, você tem que consultar a tabela. Seno de 30, 1/2, igual a x sobre 1.000. Vou multiplicar em cruz. 2x, 1 sobre 1.000, 1.000. Então, 2x igual a 1.000, x igual a 1.000 sobre 2, x igual a 500. Então, a altura percorrida pelo avião, a altura que o avião atingiu é de 500 metros. Agora é sua vez. Os exercícios a seguir são para serem feitos no caderno. Você irá resolver e depois irá conferir a resposta com o gabarito. Exercício 1. Em cada caso, calcule o valor da medida desconhecida indicada pela letra D. Item A. Você vai ter um triângulo retângulo de lados D e 6 e um ângulo agudo de 30 graus. Ao lado estão os dados de seno e cosseno do ângulo de 30 graus. Item B. Você tem também um triângulo retângulo de lados D e 4 raiz de 3 e um ângulo agudo de 60 graus. Você também tem o seno, cosseno e a tangente de 60. Resolva esses exercícios. Confira com a resposta em verde no canto direito inferior do slide e poste suas dúvidas no mural.